Médico Bandeirantes. Abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo já em áudio e vídeo conosco o Dr. Christian Aguiar. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Olá, bom dia. Doutor, você sabe que eu nunca tinha ouvido falar, preciso ser sincero aqui, né? Nunca tinha ouvido falar em medicina funcional integrativa. Acompanhei algumas lives que você realizou, algumas participações aí em programas, né, da internet, em podcasts, o material que você abastece suas próprias mídias, né? E lendo, né, a respeito, vendo, ouvindo, fiquei muito curioso, por isso que te convidei aqui, não é, para a gente entender um pouco mais, saber dos pilares, como funciona, como que atua, a diferença da medicina tida como tradicional para essa medicina funcional e integrativa. Tem várias perguntas, várias dúvidas aqui que a gente vai ter oportunidade de hoje esclarecer. Mas eu queria começar então do começo, doutor. O que é, hein, a medicina funcional e integrativa? É uma coisa só? É medicina funcional e integrativa? Ou são duas coisas diferentes? Medicina funcional e medicina integrativa? Primeiramente, Dani, eu queria agradecer a participação aqui no programa. Medicina funcional, medicina integrativa, na verdade, são formas de você descrever uma medicina que é focada em múltiplas modalidades de tratamento, frequentemente naturais, que é focada na busca da causa dos sintomas, no tratamento preventivo e no tratamento da causa dos sintomas, indo muito além, por exemplo, de um tratamento medicamentoso. Então, por exemplo, o que seria uma medicina funcional? Você não está preocupado apenas em tratar a doença, você não está olhando a saúde sob o aspecto de doença, mas está olhando a saúde sob o aspecto de função. Então, por exemplo, você tem um intestino que tem um funcionamento básico, você quer melhorar a sua função intestinal. A gente pode entender dessa forma. Você tem um músculo que tem uma função locomotora, tem uma função estética, tem uma função metabólica, endócrina, e você quer melhorar o funcionamento daquele músculo, a função daquele músculo. Você quer melhorar a função do seu cérebro, você quer melhorar a função de todo o seu sistema emocional, e por aí vai. Então, dentro disso, a gente consegue pensar no conceito de medicina funcional. Você consegue melhorar a função das suas células de produção de energia, de controle de inflamação. Então, esse é o conceito de medicina funcional. O conceito de medicina integrativa é um conceito justamente de você integrar. Foi muito banalizado recentemente, é muito perseguido, não é uma especialidade de medicina integrativa, mas é uma forma de você exercer a prática clínica, de você exercer a medicina, integrando diversos domínios do conhecimento, diversas técnicas, de forma a levar um tratamento integrado, um tratamento otimizado, capaz de não apenas você curar uma doença, mas você trazer mais saúde, você transformar a vida. Então, quando a gente fala nesse conceito de medicina tradicional, medicina tradicional, a gente olha hoje o médico comum. Então, a gente olha se um médico comum é um médico tradicional. Só que a medicina praticada hoje é completamente diferente da medicina praticada 100 anos atrás. Então, 100 anos atrás, o médico lidava com chás, ele lidava com terapias físicas, ele lidava com gases, com luz, lidava com remédios também, com aplicações e por aí vai. E a medicina meio que acabou seguindo um caminho, por quê? É muito fácil você produzir um remédio. Você produz um remédio, o remédio é industrializado, ele tem tempo de vida de prateleira longo e você consegue democratizar aquele tratamento para milhões de pessoas e milhões de países, etc. E isso também não deixa de ser um modelo muito lucrativo. Então, a medicina seguiu um caminho que não é que seja um caminho que deva ser desprezado, que remédios não sejam importantes e não tenham a sua indicação, mas qualquer outra terapia se tornou competidora da terapia farmacêutica e houve até uma certa perseguição. E, felizmente, a gente está entrando numa era agora onde as pessoas cada vez mais buscam uma medicina mais integrada, mais personalizada. Então, eu acho que isso daí está mudando e deve mudar nos próximos anos. Doutor, então a medicina funcional, ela acaba olhando o indivíduo como um todo, né? Então eu Exato. apresento ali uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um refluxo, um problema de estômago, de intestino.
não é isso, não é que o médico vai olhar assim com mais atenção. Ele vai procurar entender o todo para saber, né, as causas disso, o que está levando essa dor de cabeça com uma certa frequência, esse problema no intestino, no estômago, não importa. Ele vai olhar o todo para daí ir ajustando o que precisa. É mais ou menos isso? Exato. Tem um outro conceito, que esse é um conceito que surgiu principalmente na medicina ortomolecular, que já é um conceito médico que já foi bem, em grande parte, abandonado. Mas esse conceito é muito importante, porque, na verdade, a gente tem 500 doenças, mas nós temos poucas causas para essas doenças, causas comuns, não são tantas causas comuns para essas doenças. E, frequentemente, quando você olha para a célula, a causa das doenças está na célula. Geralmente, nós somos um aglomerado de célula, e quando a gente tem um problema celular, os problemas celulares eles acabam se manifestando como doença em cada pessoa, em cada circunstância, de uma forma. Então, o que está acontecendo no intestino, por exemplo, frequentemente também está acontecendo no cérebro, está acontecendo no músculo, e por aí vai. Você lidando com esses problemas comuns, você frequentemente consegue melhorar diversas doenças. Sabe quando você diz assim, moringa trata tudo, aquele chá trata tudo, você lê lá, só falta recuperar o amor perdido. Exato, mas é justamente porque faz sentido, porque todas as doenças, elas de certa forma se resumem ao funcionamento celular, e o funcionamento de uma célula do cérebro, de uma célula do fígado, de uma célula do rim, em grande medida é muito parecido. Quando você lida com a saúde celular, você acaba melhorando o corpo todo. E existem relações entre sistemas. A gente olha dentro da medicina funcional o corpo humano como um sistema complexo. O sistema complexo, sempre que você introduz alguma coisa, você está modulando aquele sistema, e aquele sistema é formado de várias partes que se interconectam. Então, a enxaqueca pode estar relacionada com resistência insulínica aumentada, ela pode estar relacionada com problemas de intestino, ela pode estar relacionada com deficiências de nutrientes, ela pode estar relacionada com estresse, ela pode estar relacionada com problemas cervicais, musculares, com disfunção de articulação temporomandibular, bruxismo, N coisas. E qual é a especialidade médica que tenta olhar isso tudo? É um médico funcional. Eu não conheço nenhuma outra, que nada mais é que um clínico que tem que ter uma formação médica ampla, uma formação cultural ampla e uma mente meio que fora da caixa. Doutor, tem várias perguntas, várias dúvidas aqui dos nossos ouvintes, já no nosso chat do YouTube, no nosso WhatsApp, nas redes sociais. Eu vou repassando tudo aqui para a gente esclarecer. A medicina funcional e integrativa precisa ser por um médico com formação em medicina ou não necessariamente? A integrativa, eu acho que na sua primeira resposta você disse que não precisa, né, ser formado em medicina. A funcional, sim? Não, vamos lá. Se você chama de medicina, a gente supõe que seja um atendimento médico. Sim. Só que qualquer profissional de saúde, ele pode atuar de uma forma mais integrada, de uma forma mais funcional. Na verdade, muitos profissionais de saúde estão anos à luz de médicos nesse quesito de uma integração com uma medicina mais funcional e mais integrativa. Então, nós vemos que nutricionistas, biomédicos, fisioterapeutas, eles geralmente têm uma visão mais ampla. Por quê? Um fisioterapeuta, ele até pode, eu acredito que o conselho deles prescreverem, mas eles lidam com terapias físicas, eles lidam com terapias manuais e por aí vai. Ou seja, eles acabam fazendo uma coisa mais integrada, né? Nutricionistas também. Nutricionistas lidam com suplementos alimentares, lidam com diferentes estratégias de dieta, e frequentemente eles lidam com alguma coisa a mais, cada profissional trabalha de um jeito, então eles frequentemente se aproximam mais de uma abordagem funcional, mas eles fazem uma prática funcional, uma prática integrativa. Não dá para falar que eles façam medicina, que medicina é uma coisa feita por médicos, né? Essa é a minha visão, uma opinião pessoal. E tem um ouvinte perguntando sobre homeopatia floral, terapia, massoterapia, acupuntura, meditação, yoga, se isso tem a ver com as práticas, com os pilares da medicina funcional integrativa, se são sinônimos, se faz parte do tratamento, se são coisas completamente diferentes e é um outro tipo de abordagem. O que você pode dizer, hein, doutor? Como eu te disse, a medicina integrativa ela não é uma especialidade, mas é uma forma de praticar a medicina. Uhum. Qualquer uma dessas técnicas pode ser aplicada na medicina integrativa, dentro de uma prática integrativa, conforme a experiência do profissional
que indica, conforme as pessoas que trabalham junto com esse profissional que podem indicar essas terapias. Eu lido com muita liberdade. Agora, cada médico tem um estilo, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou tentando ser muito científico na consulta comigo. Eu sempre olho muito para a evidência científica, que é uma visão um pouco mais ampla do que meramente você focar na medicina baseada em evidências. E geralmente eu tendo a ser uma pessoa um pouco mais cartesiana, mais racional. Mas todas essas terapias elas podem ser integradas dentro de um plano de medicina integrativa. Doutor, na prática aqui, né, a gente já entendeu que não é uma especialidade médica, a gente já vai repassar aqui na sequência as perguntas e as dúvidas dos nossos ouvintes por áudio, mas na prática, um paciente que vai até o seu consultório, que te procura, não é? Aí a gente já entendeu que também tem uma abordagem diferenciada. Como que funciona essa consulta, né? A gente já fez aqui, em outras oportunidades, médicos homeopatas, e o que eles disseram é que é uma consulta mais demorada, que vai entender e conhecer o indivíduo no todo, que vai pegar históricos, né, familiares, medos, alegrias, sentimentos, e tudo isso vai ajudar a encontrar um remédio, né? Um remédio homeopático, um remédio de fundo. A consulta, no seu caso, o paciente que te procura, também é por aí, é mais ou menos esse caminho que você aborda, doutor, de saber históricos familiares do passado, de sentimentos, de dores, é isso? Sim, eu sempre busco, inclusive, uma documentação textual do paciente para que nada seja esquecido. Geralmente a primeira anamnese, todas as consultas elas podem ser muito demoradas, não tem hora para acabar, na verdade, né? O tempo médio de uma consulta, vamos dizer que seja 1h30, depende muito do caso, eventualmente passa, eventualmente muito mais curto, um pouco mais curto, muito não, mas geralmente são consultas de 1h30, às vezes vai até 2 horas de consulta e eventualmente mais. É uma consulta aprofundada. Mas cada paciente ele vai levantar uma história, ele vai ter uma história alimentar, geralmente ele toma suplementos, já fez terapias, tudo isso tem que ser levantado. Ele tem um conjunto muito grande de objetivos, geralmente, que devem ser... E tem toda a parte da comunicação para o paciente entender a conduta, né? Porque como é uma conduta funcional, então às vezes ele tem que entender que ele vai ter que fazer parte do processo, melhorando o estilo de vida. Outra coisa, ele tem que ter uma visão, isso é uma coisa que faz parte das consultas, que é uma visão de longo prazo, de que aquilo ali deve ser sustentável. Às vezes a pessoa quer muita coisa, quer exagerar muito, mas eu tenho sempre essa conversa para a pessoa entender que é um projeto de longo prazo, é um projeto de mudança de vida, né, de transformação de vida, então tudo isso tem que ser contemplado. Então são consultas longas, principalmente as primeiras consultas são bastante longas, né? É óbvio que depende também muito mais da necessidade do paciente, de conversa e de resolução, etc., do que da gente. A gente está sempre respondendo e mantendo aquilo e, às vezes, até reconsultando e etc. São consultas longas, em suma. Ou seja, o paciente precisa estar aberto, né, disponível, entender como que funciona, para também não esconder nada, porque qualquer informação é muito importante para a leitura do todo, não, doutor? Qualquer informação é importante, tem muito detalhe importante. Inclusive, os exames tendem a ser muito mais aprofundados também. Eu peço exames que, às vezes, a pessoa do laboratório acha que por que ele está pedindo isso, mas todos os exames são revisados, todos são importantes. A gente está sempre incluindo exames, eu pelo menos, estou sempre incluindo exames novos para aspectos funcionais e modificáveis. Então, por exemplo, determinados vírus relacionados a doenças autoimunes eu peço. Eu faço investigação de doença celíaca, porque a gente sabe que 1% da população tem doença celíaca, e a maioria não sabe que tem doença celíaca, e por aí vai. Quer dizer, uma medicina de escrutínio, e a gente está evoluindo para uma coisa chamada medicina de precisão, onde a gente usa dados genéticos, dados do metabolismo, que a gente chama de análise metabolômica, para fazer uma medicina de muito maior precisão. Isso vai crescer muito agora com a inteligência artificial, que vai permitir que a gente consiga analisar infinitos parâmetros, que frequentemente ultrapassam, inclusive, a nossa capacidade humana de análise, e a gente vai conseguir dar tratamentos muito mais assertivos. Isso é uma coisa que vai, inclusive, aproximar a dita medicina tradicional da medicina funcional,
com novas terapias que vão surgir, como, por exemplo, vacinas para câncer que surgem em 48 horas, etc. Então, é muita coisa que vai mudar nos próximos anos, e a medicina funcional é isso. Muito exame também. A gente busca entender o ser humano de uma forma bioquímica, de uma forma até biofísica. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Christian Aguiar, falando sobre medicina funcional e integrativa, não é? Estamos aqui com muita chuva na capital paulista, tem um pouquinho de interferência na conexão aí da internet com o doutor, mas a gente vai tentar tocar mais um pouquinho, aí qualquer coisa a gente refaz aqui o contato, né, via Skype com o Dr. Christian Aguiar. Entrando agora sobre o tratamento, falando sobre o tratamento, né, o que ele difere de uma medicina, de novo, dita tradicional, de um tratamento alopático, quais são as abordagens no tratamento, doutor? Olha, o tratamento é completamente diferente. Para começar, nós lidamos com deficiências nutricionais prevalentes na população, como deficiência de magnésio, deficiência de ômega 3, uma baixa ingesta alimentar. Então, há um componente de suplementação para reposição de nutrientes e a gente tentar não apenas repor o nutriente, mas levar o nutriente a níveis ótimos. Além disso, eu trabalho com muitas estratégias alimentares, então dieta low carb, dieta cetogênica, anti-inflamatória, dietas específicas, que fazem o tratamento sempre é uma combinação de dieta, frequentemente com acompanhamento de nutricionista, junto com a reposição desses nutrientes chaves. Além disso, nós fazemos uso de diversas terapias físicas, algumas são parentetáveis, usamos técnicas como fotobiomodulação, como terapia neural, como ozonioterapia, ou seja, é uma medicina bastante ampla que tem muito recurso. Geralmente, todos esses recursos são integrados de uma forma estratégica, global, visando melhorar a função do corpo humano, melhorar a função da mente humana, buscar um aumento de longevidade saudável. A gente não pode prometer que a pessoa vai viver mais anos, mas a gente tem a certeza de que a pessoa vai viver muito bem, muito melhor até os últimos anos. Doutor, você fala muito sobre a alimentação saudável, da importância de ter um acompanhamento com nutricionista, não é? Isso também vai um pouco de encontro com a sua própria história, que eu acho que é interessante aqui a gente compartilhar com o nosso ouvinte, né? Você, bom, é médico, formado em medicina, mas durante, né, uma parte da sua vida você teve, não é? Enfim, uma obesidade, pré-diabético cedo, hipertenso, levava uma vida que não era saudável, não é? E aí você acabou encontrando nesses tratamentos, né, com um nutricionista, um acompanhamento nesse sentido, uma mudança de chave, uma virada de chave muito importante na sua vida, não é? E aí, isso que levou também a você se especializar, estudar e partir por uma outra abordagem, não é? Queria falar sobre a alimentação. Você bate tanto nessa tecla. A alimentação, então, é a origem de tudo, de todos os problemas de saúde, de todas as doenças, de todas as inflamações, de tudo, doutor. Eu não vou dizer que a inflamação seja a origem de tudo, porque a gente tem também a má qualidade de sono, a gente tem também o sedentarismo, nós temos intoxicações de outras naturezas, mas a gente pode dizer que 90% dos problemas ou começam no intestino ou terminam no intestino, e a gente come pelo intestino. A gente pode dizer também que grande parte da nossa alimentação é uma alimentação mais inflamatória, né? Inflamação, as comidas que se comem, açúcar, gorduras hidrogenadas, muitos grãos, alimentos ultraprocessados, e isso tudo impacta. E a gente pode dizer também que as pessoas frequentemente têm problemas intestinais como disbiose, baixa produção de ácido clorídrico, isso tudo diminui a absorção de nutrientes alimentares, e, além disso, as pessoas como comem mal, não apenas elas são agredidas pelo intestino, como elas acabam ingerindo uma quantidade subótima de nutrientes, como eu estava falando do ômega 3, do magnésio e de outros. Isso tudo faz com que a mudança alimentar seja fundamental para a conquista da saúde. É reversível, então, doutor? A gente passeia aqui um pouquinho da sua história, né? Desse contexto aí seu, da sua história de vida, que, enfim, hipertenso, pré-diabético, né? Então, mudando a alimentação, é possível reverter esses quadros todos? Ou quem viveu ali com obesidade, com pré-diabetes, com hipertensão durante 30, 40, 50 anos, não tem mais jeito?
Danilo, não só é possível, como é provável, é quase certo que vai acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que está com 110, 115 quilos, como eu tinha na época, se ela simplesmente mudar radicalmente o padrão alimentar, a vida dela muda em 2 meses. É muito rápido. Eu deixei de ser hipertenso em 2 meses na época. Eu tinha uma pressão arterial de 190 por 120. Tinha uma hemoglobina glicada de 6,2. Isso tudo sumiu em 2 meses, 3 meses. Eu era outra pessoa, eu era mais produtivo, eu fiquei mais bonito na época, foi tudo, fiquei com mais autoestima. É muito rápido. E não é uma coisa que aconteceu só comigo. É óbvio que nem todo mundo deixa de ser hipertenso tão fácil, etc. Mas já aconteceu com milhares de pacientes, milhares de seguidores, ou talvez até milhões. É muita gente. Isso é a regra do dia a dia. Quando as pessoas melhoram a qualidade alimentar e quando elas começam a fazer exercício físico, a saúde delas muda. Talvez não fique perfeito, nós não somos eternos, né? Existem problemas que são de mais difícil resolução, mas a saúde sempre melhora substancialmente quando a pessoa melhora a qualidade alimentar. Registrar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes nesse sábado chuvoso. Já falei aqui do Fabiano Pimentel, Maria de Lourdes Tozelli, Edi Santos chegando aqui, o Sérgio Pinheiro tá ouvindo a gente em Jaú, a Fátima Mendonça, o Corbe, Vivaldo Junqueira, o Hélio Aldevino, o Antônio também, excelente programa, bora assistir e ouvir. Francisco Ferreira de Oliveira, o Milton Goya, Cleusa Muniz chegando por aqui, tá ouvindo a gente em Santos, a Thaís Andreiolo. Espero ter falado certo seu sobrenome. Thaís, o Eric também por aqui. Thaís Aguiar, Vladimir Luquez em São Vicente, Miguel Aguilera, o Marcelo Donato, doutor, bom dia, excelente, feliz por ver a medicina funcional sendo cada vez mais propagada, verdadeira medicina. A Maria Fátima, o Ricardo também, de Santa Catarina, não é isso? Muito interessante o assunto, como sempre. Já que a turma do WhatsApp que participa com as mensagens de áudio, a gente já vai colocar a primeira aqui. Tô vendo a mensagem da Mari Nascimento, da Loreta Bellini, do Alexandre Galvão, da Zona Sul, e do Jacó Gomes, o melhor médico que ouço em suplementos. A Rádio Bandeirantes caprichou aí no convidado, né? A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, também tá por aqui. E o Daniel Brancalhão, de Santos, também gostando muito dessa abordagem, não é? Agora, tem mensagens de áudio, deixa eu só abrir aqui o canal certinho para a gente colocar a participação em áudio aqui dos nossos ouvintes, vamos lá? Bom dia, Danilo. Interessante, muito interessante esse assunto. Gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitos e muitos ouvintes. Essa medicina integrativa, ela é benéfica às pessoas de mais idade que têm dores crônicas que não diminuem mais com os remédios alopatas? Delmira de Santos. Muito obrigado. Obrigado, meu bem, pela audiência de sempre. Obrigado. E aí, doutor? Delmira, antes de tudo, agradecer também o apoio aqui, que você falou vários ouvintes e vários são seguidores do Instagram, pessoas que eu conheço, as Thaís, Marcelo, um montão de gente. Agradecer o pessoal que está aí. Vamos lá? Uma abordagem funcional integrativa, ela diminui radicalmente as dores crônicas. Eu posso te dizer que quando você tem uma melhora de padrão alimentar, imediatamente você liga botões dentro das nossas células que tem uma ação analgésica. Então, a mera melhora do padrão alimentar, que isso pode acontecer em qualquer idade, inclusive no idoso, ela já tem um efeito analgésico. Óbvio que não vai ser um efeito analgésico completo, determinadas dores não vão cessar, mas o limiar de dor já aumenta quando você melhora a qualidade alimentar, da mesma forma que quando você melhora o exercício físico. Além disso, a gente sabe que alguns suplementos muito básicos, e como eu estava dizendo, são carentes, como, por exemplo, o magnésio, a vitamina D, o ômega 3, eles também têm em si uma ação analgésica, uma ação de diminuir o potencial de ter dor, ou seja, de aumentar o limiar de dor. Além disso, idosos lidam com dificuldades muito específicas, como, por exemplo, dificuldades de digestão, frequentemente por uma baixa produção de ácido clorídrico. Frequentemente, eles lidam com questões como osteopenia, osteoporose, que podem ser tratadas, podem ser prevenidas e podem ser até remediadas, por exemplo, com vitamina D, com determinados suplementos.
Existem também técnicas dentro da medicina integrativa que podem melhorar dores localizadas, por exemplo. A gente tem ozonioterapia, a gente tem terapia neural, a gente tem diversas técnicas que podem ser fotobiomodulação com laser, que dão um benefício, inclusive, bastante imediato. Ou seja, são muitos os recursos que podem beneficiar. Grande parte dos meus pacientes, inclusive, estão acima dos 60 anos. Tem mais aqui da participação do ouvinte Bandeirantes, né? Muita gente querendo entender, saber mais aí sobre a medicina funcional, né? O Eric aqui perguntou, excelente tema, né? Onde podemos ter mais acesso, né, a outras informações. Daqui a pouquinho eu vou passar no Instagram do doutor, os canais todos, né? Que daí o ouvinte pode continuar seguindo e acompanhando. Mas antes, vamos atender mais ouvintes aqui que estão aqui mandando áudio. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, amigos da Band. Bom dia, entrevistado. Eu sou o José aqui do bairro de Ipiranga e eu senti um pouco na pele o que ele falou agora sobre mudança alimentar e tal. Eu tive uma fase de muito abuso de gordura, de churrasco, eu nunca fui gordo, eu tenho um biotipo magro, enfim, eu perco peso rápido, sempre fui esportista a vida toda. Ultimamente eu estou numa vida sedentária e eu fazia uma dieta com frutas de manhã, uma mistura, enfim, de vitaminas, tal, um bife na hora do almoço, uma salada, e à noite suco, alguma coisa do tipo. O que eu queria dizer é o seguinte, dá uma dica de alimentação, se está correto, uma dicasinha básica do que comer de manhã, por exemplo, na hora do almoço, à noite, ser mais leve à noite, mais pesado de manhã, enfim, essas coisas. Desculpa me alongar um pouco aqui no áudio. Um abraço, Danilo. É José Leitão, aqui do bairro de Ipiranga. Obrigado, aí, mas é a dúvida, né, doutor? De muitos ouvintes também, né? Preocupação alimentar aí. Sua dúvida é muito pertinente, José. Vamos lá. José Leitão, né? Vamos lá. Existem algumas bases para você melhorar a sua alimentação de uma forma muito rápida. Primeira coisa, vamos pensar assim, a gente sempre fala para o nosso filho, a gente aperta as pessoas com a mão das pessoas com a mão direita, a gente sempre fala de entrar nos locais com a mão direita. Existe uma questão de processo decisório. A nossa capacidade de decidir e dizer não aos impulsos, ela é muito maior no começo do dia, e ela vai diminuindo ao longo do dia. Ou seja, é muito mais fácil você dizer não no café da manhã do que você dizer não no jantar depois de um dia de trabalho e estresse. Então, a primeira coisa é que o café da manhã ela tem que ser visto como a refeição mais importante do dia. Como você tem a capacidade de escolha, você tem que entender que o café da manhã com pãozinho, leite, carboidratozinho gostosinho, afetivo, é, na verdade, uma questão cultural. A gente pode, por exemplo, começar o dia com comida, podemos começar o dia com sopa, com ovo, com fruta. Então, vamos lá. Eu recomendo que, primeiro, que tenha sempre proteína. 2, que você comece o café da manhã com alimentos nutritivos. Eu geralmente como ovo. Mas tem dias que, por exemplo, que eu como abacate, tem dias que eu tomo até sopa, às vezes, de legume com carne. São várias opções, mas eu recomendo que você comece o dia com comida. Tipo assim, você comece o dia se nutrindo. Aí, eventualmente, quando você for... Não é nada de radicalismo. Quando você for um dia num hotel, quando você estiver com a sua família e você quiser comer um café da manhã afetivo, você come, mas isso aí não deve ser a regra do seu dia. Então, primeira coisa, acordar e não tomar o café da manhã. Se mantém em atividade antes. Isso vai melhorar o teu controle da sua glicemia. Então você acorda, só toma o café da manhã 1 hora e meia depois. Vamos lá. Além disso, eu te recomendo que você coma proteína em todas as refeições, que você coma alimentos anti-inflamatórios, frutas vermelhas, verdes, oleaginosas, peixes gordurosos como a sardinha, e por aí vai. Tem um vídeo meu no YouTube sobre dieta anti-inflamatória, onde vocês vão aprender tudo sobre isso. Mastigação perfeita da comida. E é muito importante você jantar cedo. Jante cedo, sempre com uma proteína, um jantar um pouco mais leve. Sempre, quanto mais cedo você jantar, melhor vai ser a sua saúde metabólica. Então, você não precisa de fazer um jejum intermitente longo, mas, por exemplo, se você jantar às 19 horas e tomar um café da manhã às 9 horas da manhã, você vai estar numa posição de melhorar dores, de emagrecer, de se tornar mais saudável. Eu posso te garantir que você vai ter ganhos substanciais, inclusive de longevidade, se você de diminuição de risco de doenças como câncer. Meramente você fazendo essa dieta mais anti-inflamatória, você se nutrindo melhor, principalmente no começo do dia, e você jantando cedo e tomando café da manhã um pouquinho mais tarde. Doutor, nesse sentido aí de alimentação, né, o que a gente vê hoje de
influenciador, se é que dá para chamar assim, não é? De pessoas na internet que colocam ali uma dieta milagrosa, não é? Um detox, ou tal jejum intermitente, ou que tem, enfim, a dieta perfeita para você perder, né, gordura, emagrecer em pouco tempo. Quero saber o seguinte, não é, a questão do doce, não é? Pelo que eu entendi, não é, da sua explicação agora, de comer proteína em todas as refeições, de jantar cedo, eu não sei se eu entendi errado, doutor, mas você acaba não vilanizando também assim o consumo de doces. Pode então, de repente, abrir uma exceção ou outra, não é? Não parte para o radicalismo, é isso, doutor? Vamos lá, a gente tem que ser equilibrado, mas também a gente tem que dar nome aos bois. Bota uma pessoa comendo açúcar 2 meses e outra pessoa usando uma droga pesada, e você vai ver que talvez a pessoa que comeu açúcar em excesso por 2 meses vai estar ainda pior, vai desenvolver diabetes, vai engordar, vai estar toda complicada. Então, o açúcar refinado, o refinamento do açúcar, ele meio que ele é tóxico para a gente quando a gente passa de um certo limite, o limite não é muito grande. Uma pessoa que não está em processo de emagrecimento, eu recomendo que ela corte o açúcar. Agora, a sobremesa tradicional, por exemplo, você come a proteína, come lá a salada, e no final você come uma sobremesa tradicional, que é uma sobremesa que inclusive tem um conteúdo de açúcar menor do que um sanduíche, geralmente, um pudim, etc. Isso aí de uma pessoa que está com peso adequado, isso aí é perfeitamente manejável pelo corpo humano. Basta você ver um filme da década de 70 que você vai ver que as pessoas eram magras, né? Ou seja, o importante, quando você tem um estudo de nutrição, as pessoas não conseguem ser 100% regradas durante a vida toda delas, porque elas não vivem numa bolha, elas vivem numa sociedade. Mas para você contar que uma pessoa fez uma dieta, ela tem que ter seguido 80% daquela dieta. Ou seja, mesmo ela fazendo a dieta low carb, às vezes ela deu uma escorregada. Então, não é que você tem que ser radical, mas se você quer emagrecer, eu recomendo que você modere ao máximo, corte o açúcar, e depois que pelo menos 80% da sua refeição não entre bobagem, não entre açúcar, não entre determinados alimentos, porque se você conseguir manter essa regra dos 80%, você vai ter benefícios para a saúde e não vai sair prejudicado. Agora, por exemplo, o açúcar, principalmente o açúcar fora do contexto de você comer uma proteína, você beliscar um doce, é veneno. Basta você ver que quando você come um doce, se você não escovar os dentes, as suas gengivas vão sangrar. Só que isso acontece por causa de uma mudança de bactérias na sua boca para um padrão inflamatório. Só que a sua escova chega na tua boca, ela não chega no seu intestino. Então o teu intestino vai sangrar também, vai inflamar. Pensa na gengivite de quem comeu um açúcar e não escovou o dente. Isso é desbiose, isso é inflamação. O açúcar refinado ele tem esse potencial de inflamar o intestino, gerando uma série de doenças crônicas, depressão, TDAH, uma série de coisas. Então, acho que isso não pode ser menosprezado. Não significa que uma vez ou outra, a pessoa não possa provar uma sobremesa, entende? Não é isso. Não é uma conversa radical, mas eu acho que tem que ser dado nome aos bois. Mudando então, começando pela alimentação, né, e mudando radicalmente aí os hábitos, né, de quem não tem uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada, em um mês os exames já são diferentes, os resultados já são outros, em curtíssimo prazo aí, doutor? Sim, curtíssimo prazo. Isso aí, não tenho dúvida disso, e isso aí eu consigo falar. É difícil a gente prometer coisas de medicina, mas eu posso prometer que alguma melhora, todo mundo que melhorar a alimentação vai ter. E é rápido, não demora não. O Francisco Nascimento está em Cajamar ouvindo a gente aqui, diz que choveu demais ontem à noite. A Carole Cavalcante, o Miguel Aguilera pergunta o seguinte: doutor, beber água após acordar e meia hora depois tomar café da manhã, não é? Ele quer saber sobre a água, não é? Você sabe, doutor, bom, já falei aqui que na internet a gente acaba vendo um monte de coisa, né? Várias bobagens e outras que até tem alguma razão, algum sentido, não é? Mas essa pergunta do Miguel me lembrou aqui de um vídeo que eu vi na internet, que você tem que manter ali ao lado da sua cama uma garrafa de água de 500 ml ali, e tomar, assim que você acordar, despertar, já tomar essa água e não levantar primeiro, né? Porque o ato de levantar, ir ao banheiro primeiro, ir até a cozinha, para você manter essa água ali do lado, né? Não sei se isso tem algum fundo, né, científico de verdade que vai ajudar a limpar, a melhorar aí o intestino, o organismo. O que a gente pode falar sobre a água, hein, doutor?
Eu estava falando para você que a gente tem que começar o dia com o pé direito, né? O café da manhã é para você tomar. As pessoas não bebem água. Se esse ritual está funcionando para a pessoa tomar água de manhã, que ela mantenha esse ritual. Agora eu levanto, vou lá no filtro e baixo a água. Não é uma coisa mística. Você pode levantar, ir no banheiro e depois beber a água. Mas eu recomendo que você comece o dia com em torno de meio litro d'água. Tem mais. Recomendo mesmo. Pela hidratação, perdão. pela lavagem, né? Pela hidratação e pela lavagem mesmo, né? Daquelas proteínas mal digeridas, etc. Agora, dá tempo da gente colocar aqui mais da participação do ouvinte Bandeirantes, que está adorando o tema de hoje, conversando com o doutor Christian Aguiar, falando sobre a medicina funcional integrativa. Vamos ouvir mais uma aqui. Oi, bom dia, Danilo Gobato. Com relação à medicina integrativa, gostaria de saber se há uma visão, uma observação com relação aos efeitos colaterais dos remédios no corpo humano. Se existe essa abordagem também, para verificar benefícios ou efeitos colaterais. Vera Cangaíba. Obrigado, Vera. Vera, a gente olha isso o tempo todo. Inclusive, um dos objetivos que a gente tem é fazer a pessoa ser menos dependente de remédio. Então, na verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo que uma pessoa deixa de precisar de certos medicamentos, como estatinas, antihipertensivos. Mas tem que ser sempre uma conversa muito responsável, porque, por exemplo, tem problemas de saúde, como a hipertensão arterial, que são intoleráveis. Então, a gente não pode ter hipertensão arterial. A hipertensão arterial agrava, por exemplo, o seu risco de ter Alzheimer, de não ter no final da vida, não ter uma independência, por ter um declínio cognitivo. Então, eu sempre busco essa conversa equilibrada, mas o nosso objetivo é sempre retirar medicamentos dentro do possível e fazer a pessoa ser dona da própria saúde, ser dona das próprias escolhas e conseguir não precisar daquilo, que não tem nada melhor do que você ser uma pessoa tão saudável que você não precisa de tomar um remédio, né? Esse é o objetivo dos pacientes que nos procuram e a gente sempre busca esse objetivo. Dá tempo, hein, de registrar mais aqui da participação do ouvinte Bandeirantes. O Carlos Trevisan Júnior de Suzano, eu sou prova viva dessa transformação. Tenho 57 anos, eliminei 29 quilos com mudança de hábitos, de alimentação, musculação. Mudou tudo, humor, disposição e tudo mais. Parabéns pelo programa, não é? Tem um outro ouvinte que não deixou aqui o nome, mas disse que, doutor, hoje meu café da manhã foi coalhada fresca, preparada em casa, carne frita com cuscuz e café preto. E tem mais... Deve ser nordestino, né? O cuscuz, né? Lá no Nordeste eles têm um café da manhã muito melhor, né? Muito forte, né? O nordestino tem essa cultura, né? Um tempo eu morei na Bahia e eu ia muito no interior, né? E os cafés da manhã que eles tomavam era moela, era um café raiz, sabe? Deve ser nordestino, né? Tá certíssimo, parabéns. E tem mais uma de áudio aqui, vamos lá, dá tempo. Danilo, bom dia. Excelente programa, meu Deus do céu, como sempre, excelente entrevista, uma abordagem muito boa, uma visão e uma práticas muito boas. Eu sou psicóloga, coincide com a minha visão também, né? É isso aí, muito obrigada sempre, Danilo, e ao profissional. Yara Batista Serrazes de Santos. Oi, Yara, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Yara. Oi, bom dia, Danilo, a Ana de Santos. Beijão, meu amigo. Bom programa para você. Tô na escuta, tá chovendo aqui, não dá para ir pra praia, não dá para ir lugar nenhum. Ficar enfurnada em casa, mas te ouvir é um prazer, tá bom? Um beijão. obrigado pelo carinho. Bom dia, Danilo. Eu sou o exemplo de que a alimentação é fundamental. Eu tenho 1,66 m, estava com 81 quilos. Estava com problema cardíaco. Emagreci 23 quilos. Sumiu tudo. Através da mudança alimentar. Eu sou prova viva de que o alimento é tudo na nossa vida. Um abraço, Raimundo, do interior do Ceará. A montada. Obrigado, Raimundo. Obrigado. Tá vendo, Danilo, o que eu falei? É isso aí. É mesmo. Milhares de depoimentos, eu não tenho dúvida disso.
O que falou do café da manhã, que eu não consegui registrar aqui, que falou da coalhada e tudo mais, é o Edivalmir, de Campinas. Então, obrigado, Edivalmir. Obrigado mesmo. O doutor falou que você está no caminho certo. A Lúcia Maria, né? Parabéns pela escolha, né, do profissional. Tá gostando muito aqui, não conhecia o tema. Quem mais aqui que dá tempo da gente registrar aqui? Que mandou mensagem, deixa eu ver, o Marcos Borba, tá ouvindo a gente em Umuarama, no Paraná, olha que bacana, obrigado, viu? E no meu Instagram, quem mandou mensagens aqui também foi a Nelly Melo, a Ana Maria Moraes, a Vanessa Garbo, a Toninha Scatena, a Ruteli Alves, o Paulão, obrigado a todos aí pelas mensagens, pela audiência. Passar aqui no Instagram do doutor, porque aí o ouvinte tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho que o doutor faz, as lives, os vídeos todos. No Instagram é dr, né, de doutor.christianaguiar, dr.christianaguiar, e lá tem as novidades todas e o link, né, que redireciona para canal no YouTube, para as lives, para o site, para consultório e tudo mais. Doutor, obrigadíssimo, viu, pelo tempo, pela disponibilidade, por estar conosco aqui no Do Bom e do Melhor. Muito obrigado pela participação. Só uma dica. Diga. Para assistirem no YouTube, se inscreverem no canal do YouTube e assistirem um vídeo sobre dieta anti-inflamatória que eu tenho, uma live de mais de 1 hora, onde vocês vão lá e vocês vão aprender a fazer uma dieta anti-inflamatória em detalhes, tá? Eu acho que vale a pena para eles, já que o tema de alimentação foi tão importante nessa entrevista e eles estão tão interessados. Então, muito obrigado. No YouTube, Dr. Christian Aguiar no YouTube. Dieta anti-inflamatória. Doutor, brigadíssimo, bom final de semana, viu? Um abração, bom final de semana.